muito tempo. E se você duvida, Rodrigo, é impossível que o mundo inteiro vá se voltar contra um grupo de fiéis? Não, olhe para trás na história e você vê que é possível. O mundo também duvidou que Hitler faria o que fez. Aliás, duvidou tanto que eu conheci em Belo Horizonte uma senhora, ela já está com mais de 90 anos. E na sua infância, ela foi da escolinha de Hitler na Alemanha. Ela foi da escolinha de Hitler. E ela falou para mim pessoalmente, Rodrigo, até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que Hitler fez tudo aquilo que o povo fala. Porque com a imagem que ela tinha do Führer, um homem passando cortês com todo mundo, sedutor. As mulheres eram apaixonadas com Hitler. E quando ele falava, ele encantava as pessoas. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, saiu em frangalhos. As pessoas levavam um carrinho de marco alemão para voltar com um pedaço de pão e uma salsicha para casa. Passavam fome. No inverno rigoroso da Alemanha, muitos morriam de frio porque não tinham nem madeira para poder aquecer uma lareira. Hitler tirou a Alemanha do buraco. Hitler salvou o povo alemão. Hitler trouxe de novo orgulho para o povo alemão. E ele fez o povo alemão acreditar que eles não eram maus, que eles não eram escória. Ele trouxe a dignidade. Ele enalteceu os alemães. Ele tornou a Alemanha uma superpotência. Muitos alemães não acreditavam que milhões de pessoas estavam sendo mortas. Parecia teoria da conspiração. Nem os Estados Unidos da América acreditaram. Nem Roosevelt, no primeiro momento, acreditou. Einstein custou a convencer alguns alemães da ameaça... Einstein custou a convencer alguns americanos da ameaça que Hitler representava. Quando Einstein escreveu a carta dele, alertando sobre a bomba atômica, muitos americanos não acreditaram em Albert Einstein. Por isso que os aliados chegaram só no fim. E até hoje, há pessoas que acham que é mentira esse negócio de 6 milhões de judeus mortos. Mas eu sei que não é. Eu já visitei o campo de concentração nazista. Eu conheço judeus que perderam parentes. Olha, irmãos, dificilmente uma coisa me irrita tanto quanto uma vez um irmão de igreja mandou uma carta para mim, entregue por outro lá. E se esse irmão estiver assistindo hoje, que ele trema, porque eu não estou nem aí. Descendente alemão, falando para eu parar de falar mal de Hitler e da Alemanha, porque isso é mentira, é contra dos judeus. Eu fiquei tão irritado, tão enojado. Aí eu pensei, não, mas ele é um irmão da igreja há muitos anos. Eu falei, olha, desculpa, esse irmão ele tem que mudar a cabeça dele. Eu desconfio da salvação dele falando uma besteira dessa. Que é complô dos judeus inventarem o holocausto. Como eu tenho um amor pela história de Israel, eu fui lendo aquilo ali, mas foi me dando um estado de nervo que eu não aguentei. A Laura lembra como é que eu fiquei. Até hoje tem pessoas que duvidam. Mas se eu estou falando para pessoas sensatas que sabem que o holocausto aconteceu e que 6 milhões de pessoas foram mortas, e se eu estou falando para pessoas sensatas, que sabem que enquanto eu estou falando aqui, tem governos, já aproveitando que tem africanos aqui, tem governos totalitários na África que estão matando pessoas porque são de outra etnia. Olha o que aconteceu em Ruanda. Então não digam que a perseguição final é um mito, ela pode acontecer. E sabem qual que é a receita da maldade? Primeiro, uma crise. Crise é a oportunidade para surgirem heróis e enganadores. Pode olhar. Tem muito advogado corrupto que a especialidade dele é pegar pessoas fragilizadas. É alguém que perdeu a casa no incêndio? É o pai que perdeu um filho no acidente? É o imigrante sem documento, que está fragilizado. A crise é a oportunidade para os heróis e para os bandidos. Segundo ingrediente da receita da maldade, um povo sem rumo. Um povo que não sabe para onde está indo. E curiosamente nós estamos com uma crise
e estamos com um povo sem rumo. Falei essa semana das crianças que estão querendo limites, que os pais não dão limite mais. O pai não dá limite, a mãe não dá limite. Ele está sem rumo. Cresceu a vida toda sem ouvir um não. Aí quando ele é adolescente vai namorar uma menina. Quando ela fala não, ele vai lá e mata. Fica no quarto trancado o dia inteirinho jogando o joguinho lá. E se você falar com o pai vira bicho. Aí depois ele compra uma arma, vai lá na escola e mata todo mundo. Aí todo mundo, como? Isso não aconteceu da terça para quarta-feira. Aí depois ele se alia ao Estado Islâmico, porque ele quer limites, ele quer um ideal, ele não sabe nem porque que ele está vivendo. É a sociedade líquida que eu mencionei ontem. Terceiro ingrediente, uma índole má coletiva. Quarto, um marketing. Nós temos o caso de Hitler, a senhorita Leni Riefenstahl e Joseph Goebbels, os líderes da propaganda de Hitler. Um marketing bem feito. O marketing é a coisa mais perigosa que tem. Eu li um livro uma vez, cujo título era Biology. Mas não estou falando de biologia. Biology. Não precisa traduzir. To buy. Biology. E esse livro, um livro de capa amarela, grosso assim, eu assustei com o que eles mostram ali, como o marketing faz tudo para atrair você, seduzir você e lhe obrigar a comprar. Aliás, é interessante, principalmente os jovens. Muitas vezes você não quer ficar na igreja porque você não aguenta o tanto de não que a igreja dá, né? Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Ah, não, para com isso. Mas você vive num mundo que lhe dá um monte de ordens e você obedece sem questionar. Eu creio que os comerciais aqui dos Estados Unidos não são diferentes do Brasil. Pelo menos no Brasil, as propagandas são sempre ordens. Compre, venda, faça, beba, tome, experimente. Você não está vestindo a roupa que você está vestindo porque você gosta. Você está vestindo porque um estilista conseguiu convencer os empresários a colocar aquilo como moda, e você agora se sente obrigado a vestir assim, senão você não vai ser aceito. Então, na verdade, o seu problema não é com a lei, você não quer saber da lei de Deus, porque a lei do mundo você obedece. Você veste como o mundo manda, você ouve as músicas que o mundo manda, você joga os joguinhos que o mundo manda, você consome os vícios que o mundo manda, mas a lei de Deus você acha que está te aprisionando. Quinto, um plano. No caso de Hitler foi Albert Speer, que construiu lá os campos de concentração. Sexto, um discurso de mentiras e sedução. E sétimo, o interesse de Satanás. Dei para vocês aí a receita de uma maldade coletiva. Agora, irmãos, já que eu estou comparando o passado com o presente, deixe-me falar desse cavaleiro aí. Thomas Malthus. Em 1798, Thomas Malthus assustou o mundo com uma previsão apocalíptica, catastrófica. Thomas Malthus, ele fez uma previsão e ele percebeu, em 1798, o ano que marca o tempo do fim, que o crescimento da população seguia uma escala geométrica, mas a produção de alimentos seguia uma escala aritmética. Logo, você tem mais pessoas nascendo do que alimento sendo produzido. Então, Thomas Malthus, é até chamada teoria malthusiana, ele falou assim, que o mundo vai entrar no caos, e só vai sobreviver quem tiver mais força para brigar com o outro pelo alimento. Essa teoria de Thomas Malthus foi tão forte, que Charles Darwin, ao escrever o livro Origem das Espécies, ele admitiu que foi a teoria de Thomas Malthus que deu o insight para ele trabalhar a teoria da evolução das espécies, a evolução do mais forte. Eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. A boa notícia é que Thomas Malthus estava errado. Na verdade é o contrário.
a população cresce em escala aritmética e os alimentos em escala geométrica. O mundo produz mais alimento do que gente. Essa é a boa notícia. A má notícia é que os alimentos estão concentrados numa fatia muito pequena da população. Então agora alguns teóricos estão voltando a falar do neomalthusianismo. Estão reacendendo a teoria de Thomas Malthus, com medo de o mundo entrar numa crise de violência e guerra civil sem precedentes por causa da escassez de alimento e água. Eu quero falar de um outro estudo feito por um psicólogo, John Calhoun, Behavioral Sync, o ralo comportamental. Eu até printei ali o artigo científico dele. John Calhoun, ele pegou vários ratos daquele Norway Rats e colocou dentro de uma gaiola. E ele percebeu que os ratos têm um comportamento muito semelhante ao comportamento humano. Por exemplo, os ratos, eles tinham a via pública e nenhum rato fazia a sua toca na via pública. E nenhum rato entra na toca do outro, mas ele sempre transita na via pública. Como aqui nos Estados Unidos, no trespass. Respeitam. As ratazanas só eram cortejadas por um macho, ou por vários machos, quando ela entrava no cio. Ela escolhia com qual macho ela ia ter os bebês, e o macho escolhido procriava com ela e ajudava a criar os bebês. E o macho saía, trazia comida e entrava para a casinha. Parecia uma sociedade humana. Só que John Calhoun fez o seguinte: ele começou aos poucos a tirar o alimento ou dar a impressão para os ratos que o alimento estava pouco. Irmão, sabe o que começou a acontecer? O comportamento dos ratos foi mudando. Foi mudando e eles começaram a se destruir. E o que chamou a atenção de John Calhoun no final, quando vários ratos começaram a se matar, é que agora, por exemplo, quando a escassez de alimento começou, os ratos mudaram o comportamento deles. Por exemplo, agora a ratazana não era mais cortejada pelos ratos quando ela entrava no cio. Mesmo fora do cio, a ratazana era atacada por 3, 4, 5 machos de uma só vez. E violentada. E depois morta. E alguns ratos chegavam e faziam relação com o cadáver. Começou a acontecer entre os ratos canibalismo. As relações começaram a ficar de curta duração. Os ratos começavam agora a devorar os filhotes assim que nasciam. Alguns ratos começaram, que eles chamavam de sondadores, começaram a andar apáticos no meio dos outros. Outros começaram a se reunir em gangues. Os ratos começaram a se alojar, tinham uma espécie de um tubo, onde antes o alimento era dado. Os ratos começaram a se alojar naquele tubo e os dominantes ficavam no topo e obrigavam os mais fracos a vir trazer comida para eles. Alguns ratos machos começaram a se insinuar para outros ratos machos. E algumas ratazanas fêmeas começaram a se insinuar para outras ratazanas fêmeas. E antes que alguém me critique, está falando contra, estou apenas descrevendo o que está no artigo do John Calhoun. Se você está achando ruim, processe John Calhoun, não processe que ele morreu. Mas o artigo está isso. O comportamento de 2 machos ou 2 fêmeas não existia entre os ratos da espécie Norway. Mas nessa situação começou a acontecer e em escala crescente. Depois dessa pesquisa, que assustou muito os sociólogos, a pergunta que se fez é: será que o que aconteceu com os camundongos, os ratos Norway, pode acontecer com a sociedade hoje? John Calhoun morreu, a pesquisa dele, a resposta não foi dada, mas até hoje existem alguns psicólogos behavioristas de psicologia comportamental que ainda se fazem a pergunta com medo de uma resposta. Será que os experimentos de John Calhoun
demonstram o que pode acontecer com a humanidade se houver escassez de alimento. Bom, Jerusalém, quando o alimento estava escasso, as mães começaram a comer as crianças. E as pessoas começavam a se matar. O neomalthusianismo que eu falei com vocês, ele está sendo revisitado, porque hoje, apesar de haver mais produção de alimentos do que nascimento de crianças, há 4 segundos é o tempo que separa cada uma das mortes no mundo por fome. Acabou de morrer alguém agora por fome no mundo. Morreu mais um. Morreu mais um. A cada 4 segundos, uma pessoa morre por fome no mundo. Por isso que alguns estão reacendendo a teoria de Thomas Malthus, que o alimento está escasso. 1 em cada 6 habitantes do planeta passa fome. Quase 1 bilhão de pessoas. 1,4 milhão de crianças correm risco iminente de morrer de fome. Mais de 1 bilhão de pessoas, 18% da população mundial, não tem acesso à quantidade mínima de água para o consumo. Entre 100 pessoas, uma estaria morrendo de fome. Se o mundo fosse reduzido a 100 pessoas, entenderam a comparação? Se o mundo fosse reduzido a 100 pessoas, significam que 15 estariam desnutridas, 21 com excesso de peso. Eu tenho outros números aqui que eu acabei não colocando. Enquanto isso, no mundo de Deus, um estudo observa que, apesar dos progressos nas últimas décadas, cerca de 800 milhões de pessoas não têm comida suficiente. No total, seriam necessários 267 bilhões de dólares por ano para acabar com a fome no mundo. Se eu quiser acabar, além da fome, com os problemas de saneamento básico, habitação e outras coisas mais, eu precisaria de 1,2 trilhão de dólares no mundo para poder acabar com isso. E onde é que nós vamos conseguir essa quantidade de dinheiro? Eu vou falar com vocês onde é que a gente vai conseguir essa quantidade de dinheiro. Onde é que nós podemos conseguir dinheiro para acabar com a fome no mundo? Segundo dados da ONU, o tráfico de drogas, não o seu combate, o tráfico, movimentam 300 bilhões de dólares por ano. Esses dados já têm 5 anos, então estão desatualizados. A prostituição é o segundo maior negócio do mundo, com cerca de 108 bilhões de dólares por ano, levando em conta a opacidade que envolve a rede, o que dificulta um cálculo exato. Isso aqui é uma estimativa. O terceiro lugar é ocupado pelos bancos, que movimentam 115 bilhões de dólares por ano. Embora nem tudo mude, algumas entidades acumulam em seus cofres até 800 bilhões em ativos. Em 2019, em 2019, os 2.153 bilionários que havia no mundo tinham mais dinheiro do que 60% da população do planeta. Entenderam isso? 60% de todo o PIB mundial está nas mãos de 2.000 e poucas famílias. O mundo não aguenta isso mais.